Talvez você se encontra em um ambiente barulhento. E esse barulho, muitas das vezes, não são apenas de pessoas. Às vezes é um barulho dentro da sua cabeça, preocupações, vozes, coisas que estão te consumindo dia após dia. E esse ambiente barulhento está te atrapalhando, te impedindo de ouvir a voz de Deus. Porque Deus, ele fala muito forte. Quando tudo está calmo, Deus fala no silêncio. Deus fala em nossos corações. Deus fala de forma sutil. E muitas das vezes nós não percebemos que é Deus falando. Estamos tão acostumados com a agitação, com a correria, que não conseguimos discernir quando é o Senhor que está falando e quando é o problema, quando nós estamos apenas reagindo às situações ao nosso redor. Fique comigo nesta manhã, porque hoje nós vamos aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio. O que fazer para ouvir a voz de Deus, discernir, saber que Deus está falando e não ficar mais confuso? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o nosso Café com Palavra. Sou seu irmão, seu amigo, pastor e terapeuta Carlos Gonçalves. Hoje, sexta-feira, estamos finalizando mais uma semana e louvamos ao Senhor porque você está aqui sendo ministrado, sendo abençoado através da Palavra de Deus. Quero pedir para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Aqui tem o botão inscrever-se. Você faz isso de forma totalmente gratuita e fazendo isso você fará parte desta família Café com Palavra, que é uma bênção. Após se inscrever, deixe o seu like, esse joinha que você coloca aí, que você clica, tá vendo o like aqui embaixo, joinha? Quando você faz isso, você está dizendo para o YouTube recomendar esse conteúdo, abençoar outras famílias, abençoar outras vidas. Combinado, gente? Então vamos para o texto bíblico e vamos aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio. Tem uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. 1 Reis, capítulo 19, verso de número 11. A palavra do Senhor nos diz assim: Então foi-lhe dito, saia daí e fique diante do Senhor no monte. E eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento os fendia o monte e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um sussurro suave. Quando Elias ouviu isso, cobriu seu rosto com o manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio uma voz e disse: O que fazes aqui, Elias? Uau! Queridos ouvintes, meus irmãos e minhas irmãs, esse momento aqui na vida, no ministério do profeta Elias, foi um divisor de águas, um verdadeiro divisor de águas, literalmente. O profeta Elias, como nós já conhecemos, um homem de Deus, um homem que o seu ministério era marcado pelo fogo, era marcado por eventos grandiosos. Elias, que começa o seu ministério profetizando para o rei que não haveria chuva e nem orvalho na terra, e Deus cumpre a palavra. Elias vai para o ribeiro, Deus sustenta Elias no ribeiro, Deus manda corvos para sustentar, Elias ora, Deus aumenta o azeite da viúva, os capitões vêm tentar intimidar Elias, Elias ora dizendo: olha, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu. E vem o fogo e consome os 50 e os capitões, depois veio mais 50 e o capitão. O ministério de Elias era marcado pelo fogo. Quando ele desafia os profetas de Baal, Deus manda fogo do céu e consome o holocausto. Esse homem viveu dias de bênção, viveu um ministério marcado por muitas realizações, por muitas conquistas. O nome de Elias agora era um nome aclamado. As pessoas respeitavam Elias como um grande profeta do Senhor. Porém, até grandes profetas, até grandes homens e mulheres de Deus passam por momentos difíceis em seu ministério. Até pessoas que são
tomadas, usadas por Deus, passam por situações complicadas. Não pense você que, sendo um instrumento nas mãos de Deus, um homem, uma mulher de Deus, as lutas não vão chegar até você. Vão chegar sim. Os desertos farão parte da sua caminhada, porém, o nosso Deus ele é estrategista. Em desertos, em vales, em montes, Deus estará contigo em todos os momentos da sua vida. E o que Deus queria trazer para Elias, e é o que Deus está trazendo para você, talvez, é uma forma diferente de ouvir a voz de Deus. É uma forma diferente de conhecer o Senhor. Porque quando atingimos o nível espiritual, achamos já que conhecemos, que sabemos de tudo, que nós temos todas as respostas, Deus vem e muda as perguntas. Quando eu penso que eu sei de tudo, Deus muda as perguntas para que eu não me apoie no meu conhecimento e saiba que Deus não é limitado, que Deus não se limita à ótica humana. Jó, que era um homem que conhecia a Deus, achou que conhecia, mas depois do processo ele diz, olha, antes eu ouvia falar do Senhor, hoje os meus olhos o veem. Eu achei que eu conhecia a Deus só de ouvir falar, hoje eu sei quem é Deus. Eu quero dizer para você nessa sexta-feira, como palavra profética, Deus está te levando a um novo nível espiritual. Deus está te levando a um novo patamar na presença de Deus. Portanto, algumas coisas estão sim saindo do lugar. Algumas coisas estão acontecendo de maneira que você não está entendendo hoje. Porém, Deus te traz respostas nesta manhã de sexta-feira, dizendo, acalma o seu coração. Aprenda a ouvir a minha voz de forma diferente. Aprenda a ouvir a minha voz de maneira que você nunca ouviu antes. Então, Elias, gente, ele atinge o ápice do ministério. Elias, ele é, como eu disse, proclamado pelas pessoas, reconhecido ministerialmente, chega no auge. Todos nós, existe um momento na nossa vida que Deus nos coloca em lugares altos, que atingimos o auge, que vivemos milagres. Talvez você tenha lembranças de momentos bons na sua vida, talvez na sua carreira, momento que você trabalhou naquela empresa e você foi bem sucedido, talvez tenha momentos bons no seu casamento, de uma viagem, de um passeio, nascimento de um filho, dia do casamento. Eu não sei quais foram os momentos que marcaram a sua vida, talvez no ministério, aquele grande congresso que você pregou, aquela alma que você evangelizou e se converteu, vidas que você ganhou para Cristo. Eu não sei quais foram os momentos áureos na sua vida, eu não sei quais foram, eu sei nas minhas, momentos que eu vivi e jamais serão apagados. E após momentos áureos, depois momentos de exaltação, vem lutas, vem batalhas, vem desertos, vem provações. Foi o que aconteceu aqui com Elias. Jezabel ameaça Elias dizendo, assim como ele matou os profetas de Baal, eu também matarei Elias. E a Bíblia diz que Elias deixa o seu moço em Berseba e vai para o deserto, caminhando um dia no deserto, tentando fugir. O homem que enfrentava, o homem que o ministério era marcado pelo fogo, agora está acuado, agora está fugindo, agora está com medo, agora está vivendo um momento de solidão, agora está vivendo um momento onde ele está sozinho. Dias atrás, pessoas diziam que Deus era na vida de Elias, pessoas gritavam, só o Senhor é Deus, Elias é homem de Deus, as pessoas aplaudiam, as pessoas apoiavam, mas agora chega o momento da solidão. Esse é um dos momentos mais tristes na vida de todo ser humano, mas ele é totalmente necessário. Momento de você se ver sozinho, momento onde não chega mensagem no seu celular, onde as pessoas não te procuram mais, onde os amigos não estão mais contigo, onde as pessoas parecem que esqueceram de você, como se você tivesse uma doença contagiosa e as pessoas não querem estar contigo. Deixa eu dizer para você uma verdade, essa fase dói. Eu passei por ela algumas vezes na vida, machuca, dói, mas é a fase em que a gente mais cresce. É a fase de subir degraus, é a fase de alcançar novos patamares. Você fica se questionando, eu ajudei tanta gente, eu fiz tanto por tanta gente, eu dei cesta básica, eu orei, eu consagrei, eu fiz isso, e agora que eu estou precisando não tem ninguém. Descansa o seu coração, quem vai te socorrer é o próprio Deus. O Senhor vai te socorrer, vai te ajudar. Pare de esperar a ajuda de pessoas
A ajuda que você precisa para esse momento vai vir das mãos do seu Deus. E olha que interessante, queridos. Elias vai para o deserto, Deus manda um anjo, o anjo alimenta Elias. Elias, com a força daquela comida, gente, vai até Horebe, o monte de Deus, e lá ele entra dentro de uma caverna. Naquele momento, alguns estudiosos dizem que Elias está vivendo um período de depressão, um momento onde a solidão era o que ele queria ter. Não queria ter contato, não queria estar com pessoas, se sentiu mal, se sentiu fraco, desprezível, se sentiu alguém inútil. Teve sensações naquele dia que ele nunca tinha tido antes na sua história. É aí que entra a nossa mensagem. Como ouvir a voz de Deus no silêncio? Esse silêncio, esse cenário que Deus permitiu Elias entrar, era o cenário perfeito para Deus se revelar na vida dele. No momento que eu enfrentei a depressão, que eu me via trancado dentro de um quarto, onde na maioria das vezes eu pedia para Deus tirasse a minha vida. Eu não tinha motivos e nem alegria de sobreviver. Foi dentro daquele quarto, me lembro, um quarto quente, com telhas, dias de verão, aquelas telhas esquentavam, aquele ambiente era insuportável. E foram ali, em meio às lágrimas, em meio aos pedidos de socorro, em meio a todo o desespero que eu enfrentei, que eu conheci Deus de uma forma diferente. Ali, gente, dentro daquele quarto, diferente de altares, diferente de restaurantes chiques, referente de estar rodeado de pessoas, naquele quarto gélido, na maioria das vezes solitário, Deus me falou coisas que em outros lugares eu nunca ouvi Deus falar. Naquele lugar, Deus tratou comigo de uma forma tão linda como eu nunca tinha experimentado na minha vida. E existem alguns segredos que nós precisamos entender para ouvir a voz de Deus no silêncio. O primeiro segredo é desacelerar. Você que quer ouvir a voz de Deus no silêncio, primeira coisa, desacelere. Diminui o ritmo, tire a ansiedade, para de correr, porque não é pela força do seu braço, não é pela sua velocidade, não é pela quantidade de agenda que você atende, não é a quantidade de clientes que você tem, não é a quantidade de valor que entra na sua conta mensal, não é. Você precisa desacelerar. É isso, diminuir o ritmo. Esse cansaço todo te impede de ter discernimento de Deus falar. Esse cansaço todo tem impedido você de ter sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus. A segunda coisa que você precisa fazer para ouvir a voz de Deus no silêncio, tenha tempo de qualidade com Deus. Você precisa ter tempo de qualidade com Deus. Eu não estou falando de muitas horas aqui não. Que seja pouco tempo, seja poucos minutos, mas que sejam de qualidade. É aquele tempo, gente, que aquele tempo seja sem interrupções. Porque às vezes, quantas vezes nós estamos num culto ali, 2 horas de culto, e vira e mexe, alguém pega o celular para ver uma mensagem, deixa eu ver se meu filho mandou mensagem, se meu esposo, deixa eu ver isso, deixa eu ver aquilo. Passa 2 horas ali, mas não tem tempo de qualidade. Está orando, mas está com a mente preocupada com isso, com aquilo, com situações, com problemas. E que aprender a ouvir a voz de Deus no silêncio, e tenha tempo de qualidade com Deus. Tempo de qualidade. Seja você e ele ali intenso, sem interrupções, sem a mente acelerada, sem pensar um monte de coisas. Quantas vezes você está orando e de repente sua mente já vagueou um monte de pensamentos. Você não lembra mais nem sobre o assunto da sua oração, porque a mente está tão cheia de tantas coisas que você não consegue organizar os seus pensamentos. E a terceira coisa, gente, para ter um tempo para ouvir a voz de Deus no silêncio, a terceira coisa, fique um tempo a sós com Deus. Você precisa ficar um tempo a sós com Deus. Lembra que eu acabei de contar que eu estava dentro de um quarto com depressão? Aquele tempo que eu fiquei sozinho, humanamente falando, eu aproveitei para estar com Deus. Pessoas que ficam ouvindo várias vozes, pessoas que falam na sua cabeça, situações que falam com você, te impede de ter esse tempo a sós com Deus. Pessoas que sofrem, escuta isso, de dependência emocional. Tem que estar rodeado de pessoas. Tem que ter um monte de gente na sua vida sempre. Você que não teve tempo de curar os seus relacionamentos. Saiu de um,
logo entrou em outro, e entrou em outro, que está em outro, que está te machucando. Pessoas assim não conseguem ouvir a voz de Deus. Lembra da samaritana? Teve 5 maridos, estava em outro relacionamento, talvez todos emendados um no outro, não teve tempo de estar a sós com Deus, não teve tempo de ouvir a voz de Deus, e acumulando traumas, acumulando dores, acumulando enfermidades físicas e emocionais na vida. E naquele dia que ela passou um tempo a sós com Jesus, algo aconteceu na vida dela. Elias precisava fazer isso. Jesus nos deu o conselho dizendo: olha, entra no seu quarto e fecha a porta. Fale com Deus no secreto. É isso que você precisa. Não é de mais um cliente, não é de mudança, não é de mais uma roupa nova, não é de mais um sapato, não é de um carro novo. Você não precisa de nada disso, não é de um novo relacionamento. Você precisa de estar um tempo a sós com Deus. Porque no silêncio literal, Deus vai se revelar na sua vida. A Bíblia diz, gente, que passa algumas coisas ali interessantes. Deixa eu ver aqui no texto. Passaram algumas coisas enquanto Elias estava naquela situação. A Bíblia diz que passou primeiro um vento forte. O vento forte vinha de um monte, quebrava as rochas. Deus não estava naquele vento forte. Veio depois do vento um terremoto. O terremoto vem quebrando e assolando tudo. Deus não estava. Depois do terremoto veio o fogo. Lembra que o ministério de Elias foi marcado pelo fogo? Desceu o fogo do céu e aquela coisa toda. Elias poderia pensar: agora é Deus. Eu conheço o Deus do fogo. Eu conheço o Deus do vento. Eu conheço o Deus do terremoto. Deus também não estava no fogo. Quando passa o vento, o terremoto e o fogo, vem uma voz delicada. Vem uma voz tranquila, uma voz suave, que fala: o que você está fazendo aqui, Elias? O que estás fazendo aqui? Ou seja, eu estou aqui dentro dessa caverna contigo desde o início. Eu te entendo, eu te compreendo, eu estou contigo. Foi necessário você desacelerar, foi necessário você diminuir o ritmo, foi necessário você ter um tempo de qualidade comigo, e foi necessário você estar a sós comigo, para eu poder falar para você o que eu queria falar agora. Que ali Deus trata Elias, Elias sai dali fortalecido, ungindo reis, ungindo profetas, dando continuidade no seu ministério. Talvez o que você está passando hoje, e eu termino aqui, é apenas uma fase, é apenas uma pausa para Deus te fazer mais forte. É apenas um momento para parar e respirar, e Deus te dá ânimo e forças para você prosseguir e ir mais longe. É apenas uma fase, não acabou. A história ainda não acabou. Deus tem para ti uma história de vitória. Coloque nos comentários: é apenas uma fase. É apenas um momento. Coloque aí nos comentários. Alguém está dizendo que acabou, alguém está dizendo que terminou. Não. É uma pausa para ouvir a voz de Deus e sair mais forte desse processo para vencer. O Senhor te abençoe. Eu quero orar por você neste momento. Senhor, em nome de Jesus, eu oro pelo teu filho, pela tua filha. Eu entrego em tuas mãos essa pessoa que precisa aprender a ouvir a tua voz. Essa pessoa que está tendo dificuldade de ouvir o Senhor. Está tão perdida em tantos pensamentos e sentimentos e emoções e não consegue entender o seu real plano, o seu real projeto para a vida dele e para a vida dela. Senhor, ajude o teu filho, ajude a tua filha, derrama bênção, graça, força e unção para que o teu filho prossiga, para que a tua filha vença e seja abençoada por ti. Acalme esse coração, desacelere, para que essa pessoa entenda, Pai, que ela precisa ser tocada pela tua presença. Derrama bênção e vitória, em nome de Jesus. Amém. Respira fundo. Cadê o sorriso 9h15? O Senhor te abençoe nessa sexta-feira. Que essa mensagem toque o seu coração. Compartilhe essa mensagem. Manda para alguém que está correndo, alguém que está acelerado, alguém que está cansado. E Deus hoje quer falar de uma forma tranquila para essa pessoa. Manda essa mensagem para alguém. O Senhor te abençoe. Um final de semana de bênção e de vitória para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.